Símbolos sabianos, estamos nos graus de Leão e hoje é o grau 29 de Leão. Para você que tem qualquer um dos seus planetas nesse grau ou linha de casa, esse vídeo é para você. Lembrando que os símbolos sabianos, eles vão 29 e 30. Eles foram feitos assim, 29 e 30. Então, quando a gente fala do grau 29 de Leão, a gente está falando de 29 graus até 29 e 30 minutos, grau minuto. Mas, caso você tenha planetas no grau 29, assiste esse vídeo desse grau e o próximo vídeo do grau 30, porque os símbolos sabianos são feitos de 1 a 30. Então, o grau 29, ele é meio que dividido em dois símbolos, os primeiros minutos do grau 29 e os segundos, a partir de 30 segundos do grau 29. Eu imagino que tenha sido feito dessa forma pelo fato de que o grau 29 não se arredonda. Se você tem planetas no grau 29, você não pode arredondar para o próximo signo. O grau 29 ele não se arredonda, porque não se pode mudar um planeta de signo. 29 graus e 50 minutos é 29 graus e 50 minutos. Então, o grau 29, ele vai ser feito hoje e também no próximo vídeo como grau 30, tá bom? Da mesma forma, o grau 1 dos símbolos sabianos corresponde ao 0. Eu já coloquei isso sempre que eu faço do grau 1, eu explico que também corresponde ao 0. E o 29 corresponde ao 29 antes dos 30 minutos e depois dos 30 minutos. Para não ficar confuso, tem planetas no grau 29, não importa os minutos, assista os dois vídeos e veja qual que você acha que se encaixa mais com o planeta ou a linha de casa que você tem no grau, tá bom? Então, para simplificar, tá no grau 29, assiste os dois vídeos e pega a informação dos dois símbolos e veja qual tem mais a ver. Então, vamos lá. Grau 29 de Leão. O anjo do sol, Gabriel, bate a terra com a ponta de sua espada. Essa terra que ele está falando aqui é terra com letra minúscula, ou seja, é terra de solo, de chão. Então, o anjo do sol, Gabriel, bate a terra com a ponta da sua espada, fazendo brotar centelhas diante de um leão deitado, a cabeça alta e portando uma espécie de arreio suntuoso. Olha que interessante, o anjo do sol, Gabriel, ou seja, uma figura divina, é um anjo, é divino. O anjo do sol, então, lembrando que o signo de Leão é regido pelo sol. Então, o anjo do sol, Gabriel, uma figura divina, um anjo, ele bate a terra, o chão, com a ponta da sua espada. O anjo Gabriel tem uma espada e ele bate a terra com a ponta da sua espada. E brota, então, centelhas diante de um leão deitado. Então, essas centelhas dá a impressão de que ele quis afrontar o leão, Ele quis mostrar ali o poder divino dele e o leão tá lá, Cabeça erguida, o leão ele tá deitado com a cabeça erguida e ele porta uma espécie de arreio suntuoso. Aqui dá a ideia de que não tá falando diretamente, é suntuoso, tem um lado de uma como se fosse algo de valor, Ele tá lá suntuoso e o anjo tá batendo com a espada dele, tá levantando centelhas, tá fazendo brotar centelhas e o leão tá lá. Me dá a impressão de que tá lá impávido, O leão tá lá e suntuoso, ele usa um arreio suntuoso. Então esse leão, ele tá arreado, ele tá controlado, ele tem um arreio, ou seja, um arreio que alguém colocou sobre ele. Então, ele não está naturalmente, ele não está totalmente livre, mas ele não está se incomodando com isso. Ele tem um arreio suntuoso, um arreio bonito, um arreio nobre. E o anjo bateu com a espada dele, levantou as centelhas e o leão está lá, erguido. Ou seja, ele não se intimida diante do anjo do sol e diante dessa atitude de bater com a espada, ele não se intimida.
E ele é um leão que ele tem um arreio suntuoso, ou seja, se ele foi arreado é porque ele é domesticado ou ele é controlado por alguma coisa. Ele não é totalmente livre, mas ele internamente ele é livre. Aqui representa alguém, né, no símbolo sasabiano, que esse aqui é um símbolo, né? Então, na minha interpretação, representa alguém que está sob um certo controle, que é representado pelo arreio, mas que não se intimida com nada, de nenhuma natureza, porque aqui o anjo Gabriel, o anjo do sol que está batendo com a espada no solo diante do leão, mas o leão não se intimida com nada, nem com a ação do outro e nem com o fato dele estar com o arreio dele é suntuoso, ele se mostra ali como algo, ou no caso representando alguém que tem um certo orgulho ou uma certa vaidade, né? Um arreio suntuoso. Eu não vou me deixar intimidar por nada, né? nem de humano, nem de divino. Então, é bem interessante esse símbolo, que ele está falando de um orgulho. E o leão, né? Um leão que é o símbolo, né? O animal símbolo do signo de leão, né? Cujo nome já diz. E o anjo do sol, Gabriel, o sol como regente de leão na astrologia. Então, eu achei bem interessante, porque está falando aqui, para você que tem planetas nesse grau 29, ou linha de casa nesse grau 29, então você pode se comportar como o leão, aquele que não se deixa intimidar por ninguém, e você se sente como pertencente a alguém ou a alguma coisa, mas você representa aquilo. Então esse leão, ele tem um arreio, alguém colocou um arreio nele, certo? Então alguém teve uma relação com esse leão e colocou um arreio nele, domesticou, mas ele não se considera submisso, é alguém que não se submete, mesmo pertencendo a alguma coisa ou a alguém, né? O arreio mostra que esse pertencimento a alguma coisa ou a alguém. Então, se você tem esse símbolo no seu mapa, nem todo mundo tem planetas no grau 29 de leão e nem linha de casa, mas caso você tenha, então esse vídeo é para você. Então está falando de uma situação, veja na linha da casa, está relacionada à família, está relacionada à casa 6, por exemplo, que é trabalho, está relacionado aos filhos. Então, você é alguém que não se deixa intimidar por nenhuma atitude alheia de qualquer natureza. Você sabe quem você é, você tem uma suntuosidade, você está de cabeça erguida sempre, né? Ainda que você esteja numa condição de adversidade por estar com arreio, ou por estar controlado ou dominado, mas você não se deixa intimidar pelaquela situação de prisão. Você tem um arreio suntuoso, ou seja, você faz mostrar que aquilo a que você pertence é nobre. Então, você tem um ar de nobreza, ainda que em situação desfavorável, ou seja, você não deixa a peteca cair, como diz o ditado, tá bom? E a segunda passagem não tem nada a ver com a primeira, né? A segunda passagem que eu leio, mas geralmente não interpreto, diz assim: um homem e uma mulher se segurando pelas mãos. Aqui já fala de um casal que se segura pelas mãos, tá? Pode ser que você se identifique mais com um homem e uma mulher que se segura pelas mãos, no segundo símbolo sabiano, que é geralmente menor e eu não interpreto. Mas é bem simples, um homem e uma mulher que se segura pelas mãos. No sentido geral do símbolo sabiano, que eu sempre deixo na descrição, pode se relacionar a alguém que lida com figuras sagradas, ou alguém que tem uma forte ligação com essa parte da mística e da religião, né, sobre anjos, alguém que lida com espadas. No sentido geral, a gente usa os elementos do símbolo para poder interpretar. Alguém que lida com animais de grande porte, alguém que lida com situações de ameaça diretamente, né? Que está sempre lidando com situações de ameaça. E em relação ao segundo símbolo, alguém que também atua dentro da empresa de união, né? Porque é um homem e uma mulher que se segura pela mão. Então, no sentido geral do símbolo sabiano, pode estar relacionado sim a essas figuras gerais, né? Do anjo Gabriel, no caso de uma pessoa religiosa, uma pessoa que tem aí também um lado místico, espiritual, ou até mesmo religioso, e que lida com a figura dos anjos e essas questões, tá? Mas, ou alguém também que produz luz de alguma maneira, né? Como fogos de artifício, né? Porque aqui fala de uma espada que quando bate no solo tem a ver com centelhamento. Então, esse centelhamento que
da fricção da espada sobre o solo, sobre a terra. Aqui está falando terra, né? Mas tem um centelhamento ali. Então, também alguém que produz brilho nesse sentido aí. Então, tem a ver com algo de suntuosidade também, alguém que lida com questões de suntuosidade. E a questão do homem e da mulher se dando pelas mãos pode ser alguém que seja da indústria do casamento, também da união entre as pessoas. Então, essa foi a interpretação dos símbolos sabianos no sentido geral, tá? Porque também, caso você não consiga fazer a relação, você veja os elementos do símbolo e se tem a ver com a tua vida de alguma maneira. Então, até o próximo vídeo do símbolo sabiano grau 30, que na realidade faz parte do 29, já mais para o final do 29. Então, aguarde o último símbolo sabiano do signo de Leão no próximo vídeo. Um abraço a todos.